boa noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Mais uma noite, mais um dia ou menos um dia? Boa noite, vamos chegando. Boa noite, Roberta, tudo bem? E menos um dia eu acho, né? Peraí, mais um dia, menos um dia. Na verdade, a ordem não altera o fator dos produtos. Menos um dia para o dia 28 e mais um dia de história. Mais um dia em que eu estou contando aqui a minha história para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram, que vocês possam assistir, entender um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de como eu cheguei até os 41 anos. Eu estou contando não quantos anos eu tenho, mas quantos anos eu tive, né? Eu aprendi isso e é tão interessante. Eu ouvi isso uma vez, ano passado, eu nunca vou me esquecer. As pessoas perguntam quantos anos você tem e a gente fala, 41, mas na verdade nós não temos mais os 41 anos, né? Na verdade, os 41 já foram. E se você parar para refletir, para analisar o que foram esses 41 anos, o que aconteceu nesses 41 anos, acredito que seja isso que eu esteja fazendo aqui com vocês. Como eu disse, eu não parei para me atentar a detalhes e relembrar, não, eu estou relembrando com vocês. Eu marquei alguns pontos e eu tô relembrando a minha história com vocês e tem sido assim, muito especial, né? As pessoas até mais próximas de mim mandaram mensagem, falaram, uau, a nossa história é incrível, né? Eu falei, pois é. Ainda até falei pra minha mãe hoje, falei, nossa, daria uma série muito legal no Netflix. Porque se eu colocar todos os detalhes, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boa noite, Silvia, boa noite, Gi. Tô aqui falando da nossa história, né? Quantas pessoas, né, fizeram parte dessa minha história e ainda estão junto comigo e ainda caminham comigo e fazem parte de tudo e fizeram parte de tudo. Agora nesse momento mais tranquilo, né? Eu falo que assim, a gente tá num momento mais tranquilo. É mais tranquilo, mas é diferente, né? É um momento bem diferente, assim, da minha vida, da minha história. E eu realmente sinto no meu espírito, assim como o Senhor me disse, que ao término de fechar essa etapa, contando a minha história, quando eu entrar no 42, um novo ciclo vai se abrir e eu tô com muita expectativa. Agora, me lembrando da história toda, eu tô com muito mais expectativa do que eu tava antes. Porque eu falei, Deus, eu passei por muitas coisas e aconteceram tantas coisas e eu tô assim, com muita expectativa do quê? O que será que ainda tem pra eu aprender? O que será que ainda vai acontecer nesse novo ciclo, na outra metade da minha história, né, na verdade, porque a expectativa de vida do ser humano aqui no Brasil é 80 anos, mais ou menos, e eu vou fazer 42, então tô na metade. Então eu fico imaginando o que o Senhor tem reservado nessa metade. Eu fico imaginando também o quanto eu ainda preciso crescer nessa metade da minha vida. O quanto eu preciso ainda amadurecer, quais os processos que eu ainda vou enfrentar nesse novo ciclo que vai se iniciar. E eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, de estar compartilhando esses momentos com vocês. Na verdade, realmente, se fosse contar detalhe por detalhe, 28 dias seriam muito pouco. Mas deixa isso aí para uma outra hora, enquanto eu falo e conto mais um pouco. E eu sei que Deus, tudo que Deus tem feito nesses dias e que Ele ainda vai fazer, hoje é o nosso 9º dia, né? E eu sei que Deus ainda tem coisas
incríveis reservadas para mim e para vocês também. Eu vejo isso assim, eu vejo o carinho, o cuidado de Deus, meu Deus, a bondade dele assim sobre as nossas vidas e para mim tá sendo um presente relembrar de tudo isso, porque realmente não dói mais, tudo que eu conto aqui não dói, não é mais uma ferida que tá aberta, graças a Deus, mas relembrar de tudo e falar, uau, menina, que coisa, né? Como que você foi teimosa? Como que você foi... Na verdade, hoje, dessa perspectiva que eu estou, eu olho pra isso assim, nossa, Michele, desnecessário você ter passado por isso, né, querida? Olha isso, olha o que... Meu Deus, tão desnecessário. E hoje eu olho pra cada parte da minha história que eu conto e falo, nossa, tão desnecessário, né? A gente é tão teimoso, orgulhoso, né? Mas olha, graças a Deus, que Deus tem misericórdia, né? Tem misericórdia também, que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Graças a Deus, Deus, obrigada pela essa misericórdia, por esse amor incondicional, por essa bondade, porque olha, difícil ser eu, hein? E pior ainda me aguentar, então que Deus continue renovando as misericórdias dele pra mim todas as manhãs e pra você também, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar comigo? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que venha nos dar discernimento, como eu oro todas as noites, que te dê e que te faça ver na parte da minha história, em cada parte da minha história, não só você descobrir como foi a minha vida, mas que através dessa história, da minha história, você possa também se ver em algum ponto e você possa usar algumas chaves para poder liberar realmente a tua vida também, para liberar a cura, para liberar libertação, e que não seja só uma história contada para você, mas que seja, eu creio, sabe? Eu tenho isso no meu espírito, que seja uma cura realmente, que seja algo realmente dos céus para tua vida através da minha. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai amado e querido, eu oro a Ti, te agradeço, Senhor, pelo 9º dia de live. Por nós estarmos aqui, por eu estar aqui, Senhor, com saúde, com vigor, cansada, Senhor, de um dia exaustivo, mas com as forças renovadas para fazer aquilo que o Senhor tem para mim e tem através de mim. Pai, eu peço que o Senhor vá agora, Senhor, a cada pessoa que está assistindo essa live agora, a cada pessoa que vai assistir depois dessa live. Eu quero que o Seu Espírito Santo, Pai, venha coordenar e venha realmente preparar o coração delas para receber, Senhor, de Ti tudo aquilo que o Senhor precisa dar a elas através disso. Em nome de Jesus, Pai, coloque em minha boca as palavras certas, traga à minha memória, Senhor, as lembranças precisas, Pai, para que tudo o que for feito aqui, tudo o que for dito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós não queremos nada mais além do que o Senhor faça parte de tudo isso. Que a Tua presença, Senhor, nos contagie, que a Tua presença, Senhor, inunde o nosso ser, inunde a nossa vida, Pai, e que nós estejamos realmente prostrados aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E vamos começar a nossa história, a parte da nossa história, a parte 9 da minha história contada para vocês, né? E tá chovendo, sim, Silvia. Começou a cair um pé d'água aqui, finalmente. O céu tá aqui, tava tão preto, tava uma coisa, daqui a pouco vai cair o mundo ou não, mas tá caindo, gente. Tá chovendo, que delícia, né? Tomara que chuva a noite inteira pra gente dormir com essa chuvinha, tão gostoso dormir com barulho de chuva, né? Uma delícia, quem gosta do barulho de chuva pra dormir, dá um joinha aí, se você é igual eu que gosta de dormir com chuva.
Tá chovendo, tá chovendo. Vocês estão me ouvindo bem? A chuva apertou, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. E ontem eu entrei na parte da história, aonde, deixa eu ver aqui, onde eu terminei. Eu terminei contando o meu testemunho do 1, 2, 3, né? Foi isso? Foi. Do 1, 2, 3, e terminei falando sobre aquilo que o Senhor me disse quando eu queria jogar tudo pro alto, sobre que eu nunca seria útil para o propósito que Ele tinha criado para mim se eu abrisse mão da minha aliança de casamento, a minha aliança de matrimônio, né? E aquilo foi muito pesado para mim, foi muito forte, foi algo que eu nunca mais esqueci. Aí você fala, mas depois você nunca mais pensou nisso, você nunca mais disse isso? Sim, por uma vez eu disse assim, mas isso é um pouquinho mais pra frente, depois eu vou contar pra vocês. Mas eu acabei sim dizendo isso, pensando isso, porque a carne, quando ela tá ali, eu falo que nem a carne, né, mas eu falo que nós, como seres humanos, nós criamos muita expectativa. E nós criamos expectativas, eu até ministrei sobre isso, expectativa versus esperança. E eu creio realmente que a expectativa humana em que nós colocamos nas pessoas, de que as pessoas vão mudar, que elas vão fazer do jeito que a gente quer, que elas vão satisfazer nós do nosso jeitinho, que elas precisam mudar. Esse conceito em que nós casamos, e nós ouvimos isso nos casamentos, né? Você casa para fazer o outro feliz e vice-versa, mas na realidade nós casamos para ser feliz. Nós casamos para ter as nossas necessidades supridas, as nossas satisfações serem garantidas. E nós, na verdade, eu ouvi algo, acho que foi o mês passado, muito, mas muito, muito poderoso. E é muito válido eu compartilhar nesse momento em que eu estou falando sobre casamento, sobre os pensamentos de desistência, sobre a forma como nós olhamos para o outro e não nos olhamos, e não nos medimos, e não rompemos conosco mesmo. Oi, Enzo, tudo bem, meu lindo? Boa noite, meu sobrinho, gente, lindo. E como nós queremos que o outro faça. E na verdade, é assim, eu ouvi isso, achei interessantíssimo. O A casa com o B. E o que acontece? O A quer que o B vire A. E o B, por sua vez, quer que o A vire B. E aí a gente tem aquela alusão de quê? De que nós temos que ceder um pouquinho. Que nós temos que descer. Lorena, da tia. Boa noite, Lorena, meu amor. A minha sobrinha também, gente, maravilhosa. Pensa numa criança incrível, a Lorena. Ela não é normal, gente. E quando eu falo que ela não é normal, é porque ela é especial mesmo. Te amo, Lorena, tô com saudade, vem ver a tia. E quando eu falo, aí a gente fala ali, aí as pessoas tentam sempre puxar pro seu lado. Sempre movimentar pro seu lado. Não seja igual a mim, porque a minha verdade é a verdade. Não seja igual a mim. E aí nós chegamos àquela conclusão de que todo mundo tem que ceder um pouquinho. A gente tem que se adequar ao outro, e o outro tem que se adequar a gente. E eu ouvi esse pastor falando que não é nada disso. A Bíblia fala que nós precisamos ser o quê? Uma só carne. Presta atenção que a Bíblia fala pra gente. Que o casamento faz com que nós sejamos, o homem, como que ele fala? O homem, ele vai se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne. Ele não fala que o A vai ser A mais B. Ele fala uma só carne. Então, mediante essa palavra, olha, vai dar um boom na tua cabeça, e assim como deu no meu, e eu falei, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo, e a gente começa de novo, porque é a palavra do Senhor. Então, não tem que ser A mais, não tem que ser A e B. A com B, não. Quando o A e o B se casam e se tornam uma só pessoa, eles vão virar o C.
ou o D, ou o E, ou o F, mas eles vão se tornar outra coisa. Eles vão se tornar uma única pessoa. E essa única pessoa, sim, vai ter um pouco dos dois, mas isso tem que ser único. Isso tem que ser algo feito, tem que ser algo construído. Gente, é isso mesmo. Tem que ser algo construído. Eu não posso ser 2 em 1. Eu tenho que ser 1. Gente, é muito difícil isso. É muito difícil? É muito difícil. É muito difícil por quê? Porque eu não tenho que ceder um pouco. Eu tenho que abrir mão. Entende? Eu tenho que abrir mão. Boa noite, queridona Emily. Eu vou te matar, tu sabe, né? Mas boa noite, queridona. Boa noite, Esther. Uma amiga aí desde 7 anos. Gente, desde 7 anos que a gente se conhece. Altas histórias, hein? Tirar um dia só pra contar as nossas histórias. De ficar, gente, eu ficava muito na casa da Esther também. Foi uma amiga que eu passei muito também, assim. Aí saindo da infância, entrando na adolescência, eu fiquei muito na casa dela. E assim, a gente viveu altas aventuras, altos ups aí, hein? Ela foi aquela minha amiga que eu falei que a gente ficava sentada na rua, que a gente ia nas discotecas, que a gente ficava ligando pra rádio pedindo as músicas pra gente poder escrever e decorar as músicas. Muito legal. Amo a sua vida, Esther. E a gente precisa entender isso de forma muito única. O casamento, então, eu quero que realmente exploda a tua cabeça agora e a sua mente fique, meu Deus, o que é isso que eu tenho que fazer? Porque foi assim que eu fiquei. E confesso que como é algo novo, eu ainda estou aprendendo, eu estou vendo um jeito, porque já tenho 28 anos junto com o William, vamos fazer 25 anos de casado esse ano. E a hora que você descobre um negócio desse, que tem como fundamento o princípio bíblico, porque está escrito, o homem e a mulher vai se unir, vão se tornar uma carne só. Você sabe que isso é bíblico, você sabe que é do Senhor, você sabe que você precisa, de qualquer maneira, viver isso. Amém? Boa noite, Su. Seja bem-vinda, minha linda. Então, nós precisamos entender isso. E é por isso, e é exatamente por isso, que nós ficamos tão insatisfeitos no nosso casamento. É por isso que existem muitas brigas, é por isso que existem muitos divórcios. Por quê? Porque as pessoas não estão contentes com aquilo que elas acham que merecem receber. Aí você vai falar, mas eu não mereço? Lógico que merece. Mas, poxa vida, o outro não sabe como fazer aquilo que você está falando para ele muitas das vezes. O outro tem uma linguagem totalmente diferente da tua. O outro tem outras qualidades. Ele não tem a qualidade que você queria, mas ele tem outras qualidades. Afinal, senão você nunca teria se apaixonado por ele. E uma coisa que você precisa ter em mente, por que eu me apaixonei pelo meu marido ou pela minha esposa? Me apaixonei por isso, tá? Por que eu me apaixonei pelo William? Porque eu vi nele uma pessoa que queria cuidar de mim. Queria cuidar, literalmente, me proteger. Cuidar de mim, né? Então eu vi isso, me apaixonei. Então eu sei que isso é a maior qualidade e é a maior, tem que ser a minha maior expectativa. A minha maior esperança nele precisa ser essa. Enquanto ele estiver cumprindo com essa parte do acordo, tá tudo bem, porque foi por isso que eu me apaixonei. As outras coisas começam a se tornar secundárias quando você entende que o outro nem vai conseguir fazer e atender todos os seus pedidos. A gente começa a entrar nessa fase, a gente começa a entender qual é realmente. A gente começa a ver que mesmo que aquelas qualidades que eu não gosto, elas são necessárias para minha vida. Que nem eu disse para vocês, o William é a âncora da minha vida. Eu falo demais, eu brinco, eu sou distraída. Totalmente o oposto do que ele é. Ele é observador. Ele chega nesse lugar, ele fica ali reservado, mais quieto, observando os movimentos.
Ele sabe, ele vê os Eu sou distraída pra observar. Olha, hoje eu tava no banheiro tomando banho e a Bê tava lá comigo. E ela comprou um short, acho que já tem umas 2 semanas, gente. Eu, nossa, que short bonito. Ela falou, mãe, eu comprei aquele dia. Eu falei, eu sei, eu sabia, mas nossa, eu não tinha reparado tão bem nele, né? Eu tenho esse déficit, eu presto atenção em algumas outras coisas que ninguém presta. Fico meio assim, sabe? Meio aquém às vezes. E o William tem esse equilíbrio. É equilíbrio. Hoje, eu sei que é equilíbrio. Mas nesse momento aqui onde eu estava querendo me divorciar dele, não era equilíbrio. Era inveja, era competição, era porque ele não queria o meu bem, era porque ele queria o meu mal. Porque nesse ministério onde nós congregamos, ali realmente eu conheci Jesus, eu comecei a entrar na Bíblia. Eu comecei a... Mas eu acho que eu tenho mesmo, viu, amiga, TDAH. E o meu TDAH não é aquele lento, é aquele hiperativo, sabe? Você estudou pra isso, você sabe, eu acho que eu tenho mesmo, eu falo isso pros outros, eu falo, gente, depois que eu vi uma reportagem, eu acho que eu tenho TDAH, se eu for um psicanalista, eu vou ser diagnosticada com certeza. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu falo pra vocês que nesse tempo aqui, nesse tempo onde nós estávamos, nesse ministério onde nós congregamos durante 7 anos, lá eu descobri muitas coisas. Eu descobri muitos talentos, foi lá que o Senhor me disse, em um certo momento, que Ele estava me dando o dom da palavra. Gente, aí eu fiquei, dom da palavra, será que eu vou pregar? Será que eu vou ministrar? Eu achava tão bonito, assim, tal. E quando eu comecei a ler a Bíblia, de primeiro eu não prestei muita atenção no que estava acontecendo, eu não entendi, eu achei só que eu tinha que ler a Bíblia. Mas quando eu comecei a me aprofundar na Bíblia, depois desse primeiro... acelero depois desse primeiro, agonia, eu tenho que ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, e se é normal, graças a Deus, tá bom que é, viu, Emily? Entendi, eu sei, você anda comigo, filha, você não é normal, enfim. E quando eu entendi que a Bíblia não era só algo para ser lido, mas era algo para eu poder me aprofundar, eu comecei a parar e comecei ali a degustar realmente da palavra. E eu comecei a ler cada versículo e foi muito assim, quando Deus falou para mim que estava liberando para mim o dom da palavra, isso foi muito automático. Eu comecei a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre tive diários na adolescência, na juventude, até depois de casada. Então eu sempre gostei muito de escrever. E quando eu encontrei Jesus, eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a escrever novamente. Olha que interessante, né? E eu comecei a escrever, eu escrevia no meu diário. Então tudo que eu entendia, eu escrevia. Gente, tenho vários cadernos aqui. Várias coisas, eu falo, gente, a hora que eu morrer, pega tudo isso aqui, faz um livro, edita, faz um livro, vai dar um livro muito bom. E eu escrevia. E então, eu não entendia muito bem assim, quando o Senhor me comunicou que estava me dando o dom da palavra. Mas enfim, eu aceitei aquilo e esperei o próximo mover dos céus a respeito disso. Num desses dias, eu estava escrevendo uma mensagem para uma pessoa. E eu me lembro que naquele dia, exatamente naquele dia, eu senti algo assim diferente ao escrever. Por que eu senti algo diferente? Porque eu senti como se não fosse eu que estava pensando o que eu estava escrevendo. Até hoje eu tenho esses insights que são incríveis, eu sei o que é isso hoje, eu sei que esse é o dom da palavra, entre aspas. O Senhor, é como se o Senhor estivesse ditando, sabe quando você está na escola e a professora falava, ditado, e começava a ditar, então você escrevia o que ela estava falando. Você não pensava, você não sabia o que estava por vir, você somente escrevia, né? E é assim que aconteceu. E eu escrevi essa mensagem e eu escrevi um texto gigante para essa pessoa. A pessoa começou a colocar um monte de carinha de choro e agradecer. E eu falei, caramba, o que eu escrevi? Eu não sabia o que eu tinha escrevido. Eu não sabia o que eu tinha escrito. Eu fui ler a mensagem. Eu li aquela mensagem e falei, uau. Tinha ali partes de versículo, partes de palavras que eu já estava estudando, que eu já estava lendo.
E tinha algumas coisas que eu falei, nossa, uau, o que é isso? Meu Deus! Copiei, colei, passei depois pro meu caderno, falei, que incrível isso. E eu comecei a ler, falei, nossa Deus, mas... Ele falou assim, é o nome da palavra. Eu falo e você escreve. E eu falei, que legal, eu quero mais. E eu entendi que eu preciso, pra eu ter mais, eu precisava ir pra palavra. E eu me lembro da primeira vez em que o meu pastor na época disse pra mim assim, olha, nós estar fazendo PNL, era o segundo PNL que nós íamos fazer, esses encontros de PNLs. A Silvia até foi, né, Silvia, num desses encontros. E eu peguei e ele falou pra mim assim, ó, você vai ministrar um pré-encontro. Ele tava me testando já, porque eu sempre conversava muito com eles, né? E falava da palavra e compartilhava as coisas e tudo. E ele falou assim, eu vou colocar você para ministrar um pré-encontro, que era o preparamento, a palavra do preparamento para o encontro. Eram 4 ministrações. E ele me colocou, né? E eu lembro assim que eu peguei uma apostila e tudo, tem algo já que precisa ser feito, porque é algo que mexe muito no mundo espiritual, então é algo que é muito direcionado ali para aquele ponto, né? Para aquele encontro. E aí ele me deu a minha parte, era o segundo dia, se eu não me engano. E eu fui, me preparei, me arrumei, li aquilo, li aquela apostila, li também a Bíblia, li todos os versículos e me preparei. E foi a primeira vez que eu ministrei assim, algo. E eu me lembro que foi algo... Eu lembro que eu tava muito nervosa, como eu fico todas as vezes até hoje. Até hoje. Eu fico num negócio assim, ó, parece que eu vou morrer, parece que vai me dar um infarto, parece que eu vou desmaiar. Todas as vezes. Ainda hoje eu me sinto assim, graças a Deus. Eu creio que é uma forma de mostrar ao Senhor que eu tô com muito temor do que eu preciso falar. Eu acredito que o dia que eu perder isso, eu posso parar de ministrar. E eu fui ministrar e eu me lembro bem, e foi assim algo tão... Eu tava muito nervosa, mas a hora que eu comecei a ministrar, foi como se eu tivesse nascido para fazer aquilo. Eu me senti totalmente à vontade com a palavra, eu me senti totalmente à vontade de dizer o que eu tinha para dizer, eu me senti totalmente à vontade para ouvir o que o Espírito estava me dizendo e encaixar perfeitamente naquilo. E eu fiquei, nossa, que legal! Eu amei fazer isso. Eu me senti assim, e não fui só eu, graças a Deus. Os meus pastores, na época, as pessoas falavam, primeira vez que você ministrou? É a primeira vez? Como assim? E eu lembro que imediatamente meu pastor falou, você já vai começar a ministrar nas quartas-feiras. E eu falava, não, mas o pastor falou, não, você já pode preparar uma palavra que eu já vou ministrar nas quartas-feiras. E eu lembro que eu preguei, a minha primeira ministração foi em João 4, que fala sobre o amor, né? E eu fico feliz, Silvia, de ouvir esse feedback. Eu fico muito feliz que Deus tem falado com você através desse trabalho aqui que Ele colocou na minha mão. Eu fico mesmo, é algo que aquece o coração da gente, aquece muito. Muito obrigada, viu? Obrigada por você ter falado, porque não é que vai me engrandecer, eu vou ficar, não, eu fico feliz que Deus está alcançando. Porque a minha oração, quando Deus me deu esse trabalho, eu falei, Deus, eu quero que pelo menos uma pessoa seja alcançada por Ti através dessas lives. Eu quero que pelo menos uma pessoa seja curada, que ela entenda, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, que a vida dela seja transformada. Então eu agradeço muito em saber que Deus está fazendo algo aí, nem acabou, hein? Amém. E eu me lembro assim que aí eu comecei a ministrar nas quartas-feiras e gente, era uma loucura. Até hoje é uma loucura, assim. Eu sinto a mesma coisa, eu sinto o mesmo modo operante do Espírito Santo dentro de mim a respeito disso. A palavra vem, o versículo vem e quando eu já vejo um monte de coisa, já começa a vir um monte de coisa no meu espírito ali e vem subindo pra minha mente, eu escrevo algumas coisas, mas algumas coisas eu nem escrevo porque são muitas. E é maravilhoso, assim, o fato de ter essa, como que eu posso dizer, um dom, um talento, uma missão, pronto, achei a palavra,
essa missão de levar o evangelho ao mesmo tempo que é tão sério, ao mesmo tempo que é tão poderoso, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade tão grande, porque tudo que eu falar vai entrar numa vida, vai entrar numa pessoa, e dependendo de como eu estiver, e dependendo do que eu esteja falando, eu falo isso hoje com muito temor e tremor, mas graças a Deus, Deus não leva o nosso tempo de ignorância e nem de imaturidade como um pecado mortal, porque senão com certeza eu já estaria morta, né? Porque mesmo apaixonada, mesmo amando o que o Senhor estava fazendo, eu estava ainda agindo segundo as minhas vontades, né? E eu enfrentava muitas lutas dentro da minha casa, em todos os lugares dentro da minha família, porque eu não tinha a maturidade e nem a clareza espiritual. Agindo ainda pelas minhas vontades, pelos meus maus desejos, por aquilo que ainda era meu, né? Olhando hoje, eu sei que por toda aquela carência, por aquele abandono, eu me deixei envolver numa dependência emocional, eu deixei a minha casa em segundo plano mais uma vez. Agora eu já era do louvor, aí agora eu já cantava bem, melhor um pouquinho. Não sou cantora, mas eu já dei uma melhoradinha. E aí eu já pregava, depois o William também começou a ministrar a palavra, e assim, mas era sempre uma coisa assim, muito difícil, sabe? Era uma coisa muito amarrada, e hoje, olhando para tudo isso, eu sei o porquê, né? Por quê? Porque eu li a palavra, mas eu não tinha a plenitude da verdade que a palavra carregava. Porque eu vou falar para vocês, quando a gente tá sendo dominado pelas nossas vontades, né? Elas produzem realmente um engano que é uma meia verdade. E meia verdade não é verdade. E meia verdade não libera o poder, não libera uma cura total. Hoje eu tenho muita consciência disso, então o Senhor me dava palavras, eu ministrava palavras, e hoje eu olho para trás e vejo assim, todas essas palavras que eu ministrava. Eu até peguei um dia, há um ano e meio mais ou menos atrás, quando Deus começou essa nova fase, que nós vamos chegar lá. Não sei se hoje, eu acredito que hoje não vai dar tempo, mas nós chegamos lá, eu vou avisar vocês. E assim, essa fase em que eu estava enganada, eu estava ali dominada pelas minhas vontades e desejos, o Senhor ministrava e eu assistindo, eu comecei a assistir as ministrações antigas, né, do antigo ministério, e eu estava ali assistindo eu pregar, e eu olhava e falava assim, tinha uma pureza de uma criança, né, tinha uma imaturidade assim e tudo, mas faltava algo. Eu olho assim, eu olho as ministrações, eram poderosíssimas, palavras incríveis, mas hoje olhando para elas, não é porque eu tô mais madura, não é porque eu aprendi mais coisas, é porque hoje eu olho e vejo assim, a mesma palavra que eu ministrei, se eu pegar ela para ministrar hoje, eu sei que ela contém muito mais daquilo que eu ofereci. Muito mais do que eu ofereci. Muito mais do que eu tinha muito mais para ser liberado. Tinha muito mais, mas faltava o quê? Faltava autoridade. Faltava a verdade de eu estar dentro do ministério que era a minha casa. Eu não estava 100% dentro da minha casa, né? Eu fui criando essa dependência emocional com as pessoas, com os meus pastores, e vou voltar a repetir, não foi culpa deles, foi culpa minha, porque a decisão foi minha. Tenho maturidade suficiente para hoje olhar para isso e falar, a culpa foi toda minha. Eles estavam ali, eu que fui até eles, eu que estava com eles, era eu. Independente de qualquer situação que possa ter acontecido,
As decisões foram minhas. E por quê? Porque eu queria. Porque estava confortável para mim. Porque era confortável para mim estar do lado de quem não me confrontava. Porque eu não queria estar na minha casa, porque eu via o William como meu inimigo e não como alguém que... Por quê? Porque ele falava o que eu precisava ouvir na maioria das vezes. Entende? Hoje, graças a Deus, tem uma forma diferente, nós entendemos, nós amadurecemos, eu vou chegar nesse ponto, mas eu não queria ouvir nada. E que esposa é essa que não é esposa? Entende? Que esposa é essa que não quer ser submissa? E aí começaram todos os tipos de briga, e era briga. Era o casal perfeito, todo mundo olhava pra gente como referencial. Nós começamos a fazer culto de casais, né? E assim, a gente vivia bem, mas a gente vivia nos arrancava terrível. Em dias assim que eu falava, meu Deus, que é isso? Falei que não vou falar mais, que vou divorciar, que vou separar, mas que é isso, Deus? Até quando? Uma vez eu cheguei a ouvir assim, se conforma, é assim mesmo. Tem gente que não muda nunca. Eu falava, eu acumulo isso. Não é a Bíblia que eu leio, não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito que eu tenho que me conformar. Está escrito que eu preciso fazer algo a respeito. Está escrito que a gente tem que mudar depois de Jesus. Então está errado. Eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar isso. Mas eu também não sabia o que fazer. Por quê? Porque eu tinha o meu mundo. Eu tinha a minha caixa. Né? Eu tinha os meus status. Eu tinha aprovação de homens. Eu tinha a cobertura de homens. Mas eu não tinha a aprovação da minha casa. Eu não tinha a aprovação do meu esposo. Eu não tinha a aprovação dos meus filhos. Melhorei muito de lá, desde o 1, 2, 3 que eu contei pra vocês. Melhorei, mas as minhas atitudes continuavam as mesmas. Elas só estavam travestidas da minha verdade, das minhas vontades, dos meus desejos. E aí acontece uma série de coisas quando você está tomada por isso. A cegueira já está uma cegueira total, mas aí ela se torna crônica. Você começa a ver o seu pecado, não como pecado, mas como algo que Deus está mandando para você. Não, Deus que está permitindo esse pecado, eu cometer esses pecados, eu cometer essas coisas para me aprender. É o cúmulo quando você tá longe realmente assim, tão perto da religião e tão longe de Deus, essa é a palavra. Tão perto da religião e tão longe de Deus. Ah, Michele, mesmo assim Deus falava com você, falava. Deus falava comigo, Deus me usava, eu expulsava demônios, eu ministrava a palavra, pessoas eram curadas, pessoas eram impactadas pela palavra. Mas eu não tinha autoridade naquilo que eu estava fazendo. E sofria e recebia todos os ataques, porque eu abria portas para isso. Abria portas para isso. Abria a legalidade para que essas coisas acontecessem comigo. Minha vida começou a virar um loop contínuo. E se você quer saber se está tudo bem com você, se você quer saber realmente se você está vivendo de alguma forma em algum enganos em áreas da sua vida, olha para a tua vida, faz uma retrospectiva e vê há quanto tempo você está no mesmo lugar. Quantos anos você está no mesmo lugar? Tá, eu estava ali e era confortável e era bom. Eu tinha amigos, eu tinha pessoas que oravam comigo, eu tinha amizade, eu tinha pessoas quem eu cuidava, pessoas que a gente deu a vida literalmente.
pessoas que a gente montou casa, pessoas que a gente alimentou, pessoas que a gente fez não só espiritualmente, mas materialmente, pessoas que a gente achava que estava com a gente e não estava. Estamos chegando nessa parte já interessante da minha história. Mas o maior problema de todos não eram as pessoas, não era o lugar que eu estava, era eu. Eu e minhas vontades. Eu e o meu conforto, porque eu estava confortável. Eu estava ali, eu tinha, como eu disse, vou voltar a dizer, eu tinha status, eu tinha um lugar, eu era reconhecida, eu era aprovada por homens. Mas eu me lembro também que um dia eu orei ao Senhor e eu pedi ao Senhor que nunca me deixasse servir homens. Eu estava lendo Colossenses, essa parte, quando eu estava estudando essa parte sobre Colossenses, quando Deus me comunicou ela. E eu comecei a estudar Colossenses e eu falei para Deus, eu fiz uma oração. E essa oração, tenho certeza que foi muito perigosa, porque Deus ouviu. E eu fiz uma oração e disse, Senhor, o dia que eu servir homens, o dia que eu buscar a aprovação de homens, me tira de onde eu estiver, porque eu não quero isso para minha vida, Pai. Foi uma oração muito simples, mas que Deus fez questão de me lembrar. Que Ele fez questão de me lembrar no dia certo e perfeito. E eu lembro que mais ou menos em 2015, foi em 2015, sim, mais ou menos em 2015, com tudo isso acontecendo e rolando, ministrando já em Peniel, aí eu já não ministrava os pré-encontros, eu ministrava no Peniel, olha que forte. Eu ministrava cura, eu ministrava nova vida em Cristo. E Deus é misericordioso e bondoso demais, né? Misericordioso e bondoso demais. Porque eu fazia tudo isso ali, e sim, eu estava na ignorância, sim, eu era imatura, né? E Deus teve misericórdia e bondade para me trazer até esse lugar que eu tô hoje. Eu sou muito grata, isso, eu sou muito grata, muito grata. Porque fica assim, eu sei hoje, né, o quão é realmente sério isso. E eu lembro que em mais ou menos em 2015, o Senhor me disse que era hora de partir daquele ministério. Ele me disse, eu estava orando, eu estava fazendo um propósito na Figueira. E o Senhor lá, e eu estava orando, o Senhor me disse, é hora de sair. E eu falei, oi? Sair de onde? Sair desse lugar que eu te coloquei. Gente, pensa numa pessoa que tirou todas as justificativas da cartola. Pensa numa pessoa que falou, não, Deus, eu não posso sair desse lugar. Lá é o meu lugar, tem alguma coisa errada, Deus. Lá é onde eu quero ficar, lá é onde eu quero viver. E assim, e nesse período eu já estava ali, já estava fazendo as coisas, já estava acontecendo muitas coisas, já tinha começado a ministrar. E eu falei, não, Deus, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Eu tenho tudo que eu preciso aqui nesse lugar, as pessoas me amam, eu amo as pessoas. Não tem por que eu sair daqui, Deus. E assim eu fui negociando com o Senhor e ficando naquele lugar. E eu me lembro que muitas coisas começaram a acontecer, porque eu falo, o caminho da desobediência, ele é muito duro. Ele é muito difícil, né? E eu lembro que na mesma época o William falou, olha, eu acho que tá na hora da gente sair dessa igreja. E eu falei, não, você é um rebelde. Não, você é um ingrato. E eu comecei a brigar com ele mesmo sabendo que Deus já tinha falado pra gente. Era pra gente, né? Quando ele falou pra mim, ele falou pra gente. E eu fui relutando com isso. E eu fui não concordando com isso. E eu fui passando por cima disso como se isso não existisse. E as coisas foram ficando cada vez mais feias. Foram ficando assim cada vez mais expostas, né? E foram passando-se os anos. Tanto que eu só saí de lá em 2018. Eu fiquei 3 anos lutando realmente contra isso. 3 anos falando não, tanto que
Eu não contei isso pra minha pastora era minha melhor amiga. E eu era a melhor amiga dela. Então a gente falava tudo uma pra outra. Não tinha segredos entre a gente, mas eu guardei esse segredo. Paguei caro por isso. Paguei muito caro por isso, né? Eu perdi a amizade dela por completo por conta desse erro. E eu falo pra vocês que eu guardei aquilo, eu contei pra uma pessoa só apenas, que era uma discípula minha na época, e eu contei pra ela. E com ela eu conversava, e com ela eu falava essas coisas, porque eu não tinha coragem de falar pra minha pastora, mesmo porque aquilo no meu coração já era uma coisa que não ia acontecer. Eu não ia abrir mão disso. Eu não ia fazer isso. Eu não queria. E aí, daí pra frente, começou a acontecer muitas coisas. Mas muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E foi assim, um ataque em cima do outro, Mas, gente, aconteceram muitas coisas que, assim, se for pra contar, realmente eu falei pra vocês que eu não vou contar os detalhes, porque algumas coisas são muito pessoais e algumas coisas nem são minhas, então não tem como eu falar algo que não é meu. Quando eu vim pra essas lives, eu falei, Senhor, cuida do meu coração, porque eu quero falar só de mim. E o Senhor falou, é exatamente isso que você vai fazer, você vai falar só da sua história. Então eu tomo cuidado até com as coisas que eu vou expor a respeito do meu esposo, dos meus filhos, por quê? Porque eu preciso contar a minha história, né? A história deles é a história deles, vista por eles e sentida por eles, né? E a minha história é essa. Então eu não vou contar a respeito de nada nem de ninguém, mas eu vou falar a respeito da minha história, do que eu vivi. E eu me lembro que aconteceram muitas coisas e foram acontecendo vários embates e foi virando uma guerra. Literalmente foi virando uma guerra. Foi ficando assim insustentável até o último ano. Em 2017, eu nessa mesma figueira orando, e o Senhor me lembrou novamente: você precisa sair desse lugar. E eu falei, mas Senhor, tá tudo tão bom. Gente, o negócio tava caindo, a casa caindo na minha cabeça, tudo desabando, uma loucura. E eu falando, Deus, tá tudo bem. Deus, eu não posso sair daqui porque eu preciso ajudar esse povo. Eu preciso, Senhor, fazer alguma coisa. E o Senhor falou, você precisa sair daí. E eu falei, Deus, me dá então só mais um ano. Dei uma de salvadora, sabe, da pátria, com coisa que eu ia resolver os problemas de outros, sendo que nem os meus eu conseguia resolver. Eu não conseguia nem resolver os meus problemas. Eu não conseguia ver e resolver e me arrepender nem dos meus pecados, que dirá o dos outros. Das pessoas que estavam comigo. Se estava tão difícil e tão ruim de eu ver a mim mesma, imagine eu cuidar de alguém desse jeito. Não tinha como, mas eu achava que eu ia ser a salvadora da pátria. E eu falei, me dá mais um ano, Senhor. Só mais um ano. Então o Senhor falou, tá bom, só mais um ano. Depois disso, é por sua conta. Eu falei, amém. E foi. Orei, fui pra lá e durante uns dias eu me lembrei, depois eu esqueci. Passou. Eu me esqueci. Continuei vivendo como se nada tivesse acontecendo e o negócio pegando fogo e eu lá, sorrindo, chorando, brigando. Gente, eu falo isso e eu digo, que dureza de coração, né? E mais uma vez, dureza realmente de coração, cegueira total. Que hoje falando é tão simples, né? Mas olhando pra lá eu falo, Deus, que cegueira. Eu poderia ter evitado tantas coisas. Nesse último ano em que Deus me permitiu continuar lá, eu achando que eu ia fazer Deus mudar de ideia, foi o pior ano que eu tive naquele lugar. Em questão de ser realmente alvejada no meu emocional, né? Foi o ano que eu tive mais decepções com pessoas. E assim, de verdade, eu pedi pra isso, porque eu poderia ter evitado. Eu poderia ter obedecido o Senhor de pronto. Eu poderia ter chegado naquela época onde ainda as coisas estavam mais tranquilas, conversado com meus pastores,
dito a eles, mesmo que eles relutassem, mesmo que eles falassem que não obedecido ao Senhor, né? E a nossa história poderia ter tomado outro rumo. Poderia ou não, mas com certeza não teria tomado o rumo e o desfecho que ela tomou. Que foi bem drástico mesmo, foi bem difícil. E aconteceram muitas coisas nesse ano. Disso, até um acidente eu sofri, que foi realmente algo para me parar, assim. Mas essa parte eu vou contar só amanhã para vocês, porque já é 10 para as 9. Já é 10 para as 9. Eu quero deixar um versículo que se encontra lá em Provérbios. Ele fala assim, ó: enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Não tem mais nada enganoso do que o coração. Por quê? Acabou de novo, Silvia. Sempre acaba na melhor parte, né? Parece agora que tá dando umas reviravoltas, assim, tá acabando na melhor parte. Mas é pra vocês voltar aqui amanhã, Zanete, meu fiote. Boa noite, meu querido. Então amanhã eu vou contar esse último ano que foi realmente, assim, pesado, difícil. E como eu disse e vou repetir, culpa toda minha. As pessoas tiveram parcelas de culpa, tiveram, mas nada se compara quando você desobedece, você sabe disso, né? E olhando, você fala, uau, se eu tivesse obedecido, como talvez seria? A desobediência faz a gente perder muitas coisas. A desobediência leva a gente para um lugar que é desnecessário. Tem desertos e tem vales que Deus nos coloca, que o Espírito nos leva. Mas tem desertos e vales que a gente entra, que a gente vai por conta própria. Quando é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos leva até esses lugares, você pode ter certeza que vai ter crescimento, ele vai te ensinar, vai ter crescimento, você vai sair de lá com um nível de autoridade muito maior. Mas quando é você mesmo que decide ir para o vale, que decide ir para o deserto, e naquele dia quando eu orei, Deus deixou você. Deixou porque ele sabia que não tinha jeito. Foi uma permissão porque ele sabia que ia poder puxar minha cordinha depois de um ano. Sim, bem lembrado, Silvia. Amanhã a live vai ser de manhã e eu tô programando ela para umas 10 horas da manhã mesmo. Acredito que amanhã eu não vou precisar sair pela manhã, então umas 10 horas da manhã eu vou estar fazendo a live, tá? Então vai ser mais cedo, aí não vai precisar esperar tanto para essa próxima parte da história. E amanhã eu vou contar para vocês como foi esse último ano tão conturbado, tão cheio de coisas. E Deus ali tão pontual, falando, deixando claro o que Ele queria, me pressionando de uma forma assim, como não precisava. Não precisava, mas eu creio realmente, pelo tamanho do engano que o meu coração estava vivendo, talvez eu não entenderia de outra maneira. Talvez eu não sairia por causa de outra coisa, né? Então Deus realmente me levou ali, permitiu eu ser levada ao final ali, ao ápice das minhas emoções ali, para que Ele pudesse, enfim, me trazer para o lugar de obediência que Ele queria que eu estivesse. Amém? Então, você ora comigo para a gente encerrar essa live? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai, nesse dia chamado hoje, de todas as pessoas que foram alcançadas e que vão ser alcançadas, Senhor, através do Teu Espírito, através não da minha história, mas através, Senhor, de todas as portas, todos os caminhos que estão sendo abertos, Senhor, para essas pessoas que estão assistindo, Senhor. Eu creio, Senhor, que através, Senhor, dessa história, de toda essa, eu falo história, não falo testemunho, porque testemunhar a Ti, Senhor, é dizer e falar das Suas grandezas, é falar, Senhor, aquilo que o Senhor faz. Eu tenho dito, sim, parte do que o Senhor faz, do cuidado, da bondade, da misericórdia, mas principalmente ser Sua testemunha, é poder, Senhor, dizer que tem mais, Pai, que tem mais, que a Sua história não precisa ser a Sua história, ela pode ser a história
história que Jesus já escreveu para você. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor reafirme, Senhor, o propósito, a missão, Senhor, a identidade de cada pessoa e que elas possam ter em si, Pai, esse temor e esse tremor de olhar para si mesmo, de parar de olhar para os outros com uma lupa e olhar-se no espelho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a minha casa, venha blindar a minha família, Pai. Venha nos guardar de todo mal, venha guardar todos eles que estão assistindo, essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir. E que o Senhor venha, Pai, tirar o coração de pedra e dar-lhes um coração de carne, para que então a sua palavra dita e ministrada possa, Senhor, penetrar e assim, Senhor, mudar e transformar toda a realidade que elas estão vivendo agora, que não é a sua história, é o que passou, mas que a realidade que o Senhor tem para elas, Senhor, vem dos céus, vem de um lugar, Senhor, que elas não podem sequer imaginar. E eu te agradeço e te louvo por esse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem com Deus, fiquem na graça, na paz do Senhor. Tenham uma ótima noite. Eu espero você aqui amanhã para nós darmos sequência a essa história. Tchau, Silvia, uma ótima noite. Tchau, Enzo, uma ótima noite para vocês. Tchau para vocês que estão assistindo. Deus abençoe a sua vida.